Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um quadro do Ciclo Eduque da Escola Cal. E hoje nós vamos trabalhar Aprenda com os erros. Não é significativo? Não é importante? Imagine você identificar erros como uso inadequado de pronomes, erros de pontuação, erros de estruturação da redação, saber corrigi-los para que você possa conseguir nota 1000 no Enem. Ótimo, não é isso? Então, sejam bem-vindos a mais uma aventura de conhecimento da Escola Cal e do Ciclo Eduque. Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? Ora, nós estamos com um quadro que você já conhece, que é Aprenda com os Erros. Olha que coisa interessante. Aprender com os erros é até uma estratégia para que você não erre mais. Eu diria, como você sabe, eu gosto de falar da expressão percepção gramatical. Ou seja, você conseguir perceber o erro de um texto significa que você sabe a forma correta. É legal isso? Então veja, o tema é fraude nas cotas raciais. Olha que tema interessante, fraude nas cotas raciais. E o detalhe agora é o seguinte, qual é o problema que vai ser analisado por nós aqui? Período sem conectivos. Você já imaginou o que é encontrar um parágrafo de mais ou menos 8 linhas sem os conectivos adequados ou sem conectivos? Olha que problema isso pode causar. Você sabe que a coesão, que é a quarta competência, né? A coesão, ela faz com que você ofereça ao seu leitor o que a gente chama de progressão textual, progressão temática, a ligação e a sequência no seu devido lugar, no seu devido tempo. Importante isso. Então vamos juntos, preste atenção. Nós temos um texto, um parágrafo que está disponível na tela que você está acompanhando e logo no primeiro período você tem, em 2020, a Universidade de Brasília expulsa alunos que fraudaram o sistema de cotas, dados expostos no site da própria instituição. Ponto. Bem, sinceramente parece uma chamada jornalística, né? Colocou o verbo inicialmente no presente, dando uma espécie de atemporalidade, só que depois usou o verbo no passado, dizendo fraudaram. Então vamos uniformizar, já que estamos relatando. Então, para uniformizar, teríamos que fazer a colocação do verbo ou dos verbos no passado. Seria essa a nossa primeira abordagem. Mas não é esse o grande problema, você já sabe, né? O grande problema é como fazer com que a primeira parte do período se conecte à segunda parte do mesmo período. Então, como é que ficaria? Em 2020, a Universidade de Brasília expulsou alunos que fraudaram o sistema de cotas conforme dados expostos no site da própria instituição. Ou seja, esse conforme daria essa ideia de que houve uma notícia dada de acordo, em conformidade, em consonância com os registros que há nesse mesmo site, nessa mesma fonte de informação. Tá certo? Mas aí vem a pergunta, professor, se eu considerar que esse parágrafo, ele é o segundo parágrafo, ele não é o primeiro, ele é um parágrafo, professor, que está já num avançamento da minha ideia. Como é que eu começaria? Que conectivo eu poderia colocar para iniciar esse parágrafo, professor? Acho que essa é uma pergunta boa que certamente você está aí se perguntando, né? Como começar? Então, sugestão, hein? Sugestão. Em vez de começar logo dizendo em 2020, você poderia colocar assim: ademais, vírgula, como se sabe, vírgula, em 2020, vírgula de novo, há registros de que a Universidade de Brasília, aí sim, né? Não melhorou? Sinceramente,
Ou seja, os conectivos, né, a expressão coesiva foi dando assim uma conexão, uma ligação com o que já havia sido dito antes e com o que está sendo dito agora. Então deu uma melhorada grande, não foi? Então, este primeiro período começaria assim, tá bom? Agora, e o segundo período? Vamos lá. O segundo período começa dizendo: os estudantes expulsos são dos cursos de Direito, Medicina, Ciências Sociais, Letras Francês, Ciência da Computação, Engenharia de Software e Medicina Veterinária. Veja como está se estendendo, totalizando 15 discentes. Estendeu-se, não foi? E você diria: professor, como é que eu faço para unir o primeiro período ao segundo? Para não começar com os estudantes expulsos, você pode colocar assim: esses estudantes, porque não já foram citados, esses estudantes expulsos, aí sim, são dos cursos tal. Então usaria o pronome esses, porque já foram citados no período inicial, tá bom? Com relação ao algarismo 15, que está aí, 15 discentes, aquilo que já até abordamos em outra situação. Opte por colocar, na medida do possível, o algarismo por extenso, a palavra 15, não o algarismo 15. Isso dá mais valor, já que o texto não é uma sentença matemática. Utilize os algarismos somente quando se tratar de datas ou de percentuais, tá bom? Não se esqueça desse detalhe. Mas aí você diria: professor, beleza, tudo bem, e o outro período, professor? Ora, o outro período começa dizendo assim: há a posse de direito. Ora, como é que nós começaríamos esse período? Poderíamos fazer assim, né? Em vez de começar com a posse, poderíamos colocar: diante dessa realidade, há a posse de direito de outrem, o que prejudica o acesso das minorias às concessões cabíveis, em vez de dizer que lhes cabe, para não repetir o que, né? Cabíveis, fazendo com que seja retirado o direito do público-alvo, né? Desse sistema, ou desse está correto, desse sistema, como é o caso em foco. Ponto. Beleza? Muito bem. Terminado esse período, você diria: o que faria, professor? Que agora você vai dar um desfecho, né? Se você vai dar um desfecho, é bom que você não perca a linha de coesão. Que termo seria interessante utilizar para estabelecer essa ligação, essa conexão entre o penúltimo período e o último? Olha a sugestão que vem aqui. Essa prática, em vez de começar dizendo o uso indevido, coloca essa prática, vírgula, isto é, o uso indevido das cotas, além de ir de encontro, é de encontro mesmo, viu? Além de ir de encontro às leis, resulta na diminuição do ingresso, não na universidade, ingresso à universidade, é crase, ingresso à universidade, por parte daqueles que necessitam de políticas de integração a esse ambiente. Beleza? Então veja, a utilização de conectivos entre os períodos dará com certeza ao seu texto maior fluência e certamente a nota vai lá para cima, porque a coesão, a competência 4, ela enriquece o seu texto, ela dá dinâmica e isso é fundamental. Mas eu quero saber de você, estas orientações de hoje sobre os erros que devem ser corrigidos, os erros que são encontrados, isso tudo ficou claro? Ou ficou claríssimo, hein? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.